Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria para nós estarmos hoje aqui entre vocês. E sou muito grato também ao Padre Cardoso de nos ter convidado para vir aqui em Belo Horizonte e darmos aqui esta conferência. Então, eu escolhi esse tema porque eu acho de extrema importância que as pessoas entendam as causas do problema que nós estamos vivendo hoje. Então, para nós entendermos as causas do problema, hoje nós vamos conversar com um bispo brasileiro que teve toda a visão daquilo que estava acontecendo na época e que continua acontecendo até hoje, porém nos seus extremos e nas suas consequências mais profundas. Então esse bispo brasileiro se chama Dom Vital. Esse bispo pode ter certeza que foi a pessoa que mais profundamente entendeu o que estava acontecendo com a igreja já no século XIX. Então, eu achei muito interessante a iniciativa aqui do pessoal da editora das Missões Cristo Rei, de terem editado esse livrinho com o nome de Maçonaria e os Jesuítas. Porque ali nós vamos, através dessa leitura, entender o que estava acontecendo. E através desse discernimento nós conseguimos ver tudo muito clarinho do que está acontecendo hoje. Então é aquilo que nós estávamos dizendo de manhã, quando nós celebramos a missa, mostrando que as pessoas hoje em dia, eles não se dão conta da gravidade dessas coisas, porque eles não têm mais noção do que é o catolicismo. Então, antes de você olhar para a situação atual, você tem que procurar entender o que é o catolicismo. Em que princípios está baseado esse sistema religioso e qual é o fundamento dessa fé. Se nós entendemos isso, então é claro que vai ficar mais fácil a gente perceber a diferença do catolicismo e dessa religião aí que eles estão criando atualmente. Então é importante isso, porque a grande maioria, vamos dizer que 99% dos católicos, pensa que catolicismo é simplesmente uma religião qualquer, instituída por homens, que tem a sua base lá no Vaticano, e quem está lá, pouco importa se é de um jeito ou de outro, são tendências, mas de qualquer forma, o catolicismo é simplesmente um conjunto de leis, de orações, ou de tradições antigas que são bonitas, importantes, mas não é a religião verdadeira dada por Deus. E isso é falso. Então, vamos hoje penetrar no pensamento de Dom Vital. Porque esse livrinho aqui nos traz a carta pastoral que ele escreveu em 1874, que foi a causa da sua prisão por Dom Pedro II e, posteriormente, o seu exílio em Roma e o seu assassinato. Ele foi assassinado pela maçonaria. Então nós estamos falando de um bispo que está nos dando todas as pistas do verdadeiro catolicismo. Então, quando nós queremos restaurar a igreja, nós temos que fazer uma ponte entre esses grandes homens e aqueles que vão vir para restaurar a igreja. E não adianta restaurar a igreja fazendo ali uma ponte simplesmente naquilo que parou ali com Pio XII. Do ponto de vista canônico, sim. Do ponto de vista litúrgico, tudo bem. Mas do ponto de vista dos princípios, nós já perdemos o fio da meada desde o momento em que nós não tivemos mais proteção para esses homens que conheciam os princípios do catolicismo. Entendeu? Então aqui que a coisa começa a ter o seu fundamento. Então veja que eu separei aqui várias citações desse livro. Nós não vamos, numa conferência, ler o livro inteiro. Mas nós vamos fazer algumas citações, comentar essas citações, para você ir percebendo o que está acontecendo naquela época
E quais foram as consequências disso até chegar no que nós estamos hoje? Só para entender um pouco o contexto. 100 anos antes, ou seja, no fim do século XVIII, você sabe que os jesuítas tinham sido dissolvidos. Os jesuítas foram muito perseguidos por todos os sistemas de governo na Europa. E por que essas monarquias europeias, que se diziam cristãs, que nós estamos falando de um contexto antes da Revolução Francesa, então são monarquias que se dizem cristãs, mas não aceitam a presença dos jesuítas no meio delas. Por quê? Porque todos esses reis já estavam impregnados desse espírito que nós chamamos de galicanismo. Fala galicanismo porque foi um sistema desenvolvido principalmente na França. Quer dizer, a França é a Gália, portanto, galicanismo. Mas isso se impregnou no mundo inteiro. E a lógica desses sistemas era sempre a mesma. Quem manda aqui sou eu, não é o Papa. Então esses reis que se diziam cristãos estão ali dizendo, o senhor Papa, cuida aí da sua casinha aí em Roma, no seu Vaticano, e deixa que eu governo aqui dentro. Agora, esses jesuítas estão me incomodando. Por quê? Porque eles se dizem defensores do Papa. E eles estão aqui dentro ensinando a doutrina católica nos colégios que eles fundam. Então, esses jesuítas estavam incomodando esses reinos, principalmente porque esses reis tinham ministros maçons. Porque a maçonaria já tinha 50 anos de pleno funcionamento. Então, quer dizer, essas sociedades secretas, elas não foram criadas para perder. Elas foram criadas para ganhar. Por isso que elas são secretas. O secreto, ele vai até o fim. E você não consegue pegar ele. Entendeu? Por isso que os papas condenaram. E o Papa Clemente XII, que foi o primeiro que condenou a maçonaria para sempre, 1725, está condenado para sempre. Quando ele disse isso, ele disse, e condeno primeiro porque é secreto. E segundo, porque nós sabemos que os princípios não são cristãos. E assim foram todos os outros papas que continuaram a condenação dessa estrutura maligna, e todos eles reafirmando a mesma coisa, que os princípios são contrários ao catolicismo. Por isso, se uma pessoa se filia a uma dessas lojas, está automaticamente excomungado da Igreja Católica verdadeira. Isso é válido para sempre. Nunca, nenhum Papa verdadeiro pode tirar essa excomunhão e essa condenação. Por quê? Porque isso é feito, já estabelecido, na base daquilo que eles propõem. Então, se um dia disserem, não, a maçonaria mudou, então agora vocês também podem aceitar de outra forma. Não. Por quê? Porque a base que você foi fundada é essa. Se a base que você foi fundada é essa, e essa base é contra o catolicismo, então vai ser sempre condenado pela igreja. É simples. Mas a lógica do problema é que a maçonaria fazia guerra contra os jesuítas. E o Papa Clemente XIV, no fim do século XVIII, ele aboliu a ordem dos jesuítas. Mas não fez isso por gosto, ele fez isso por pressão. Ele fez isso por pressão de todos esses reis católicos. Falou, não estou conseguindo viver, eu vou ter que ceder. E ele aboliu. Mas ele entrou num processo de depressão, de desgosto tão grande por ter feito alguma coisa que era contra a convicção dele. Isso não significa que um Papa errou, não. Não confunda as coisas. Um Papa, quando a gente diz que ele é infalível, que ele nunca erra, é no seu ensinamento, não nas suas ações. As suas ações podem sim ter que prestar contas diante de Deus. Então é por isso que nós temos 260 e tantos papas e 80 que são santos. E os outros, por que não são canonizados? Porque eles não são santos. E eles podem ter passado muito tempo no purgatório por causa de ações que eles fizeram que não agradaram a Deus. Olha, a sua responsabilidade aqui. Olha o que você fez aqui. Olha o que você aceitou. Entendeu? Então ele é infalível no ensinamento. Na fé. Quando ele ensina a fé, quando ele ensina a moral. Agora, ele pode ser fraco. Ele pode ser omisso. Ele pode fazer uma coisa que vai contra aquilo que Deus está pedindo para ele. E depois vem as consequências. Para ele
para todos os outros da igreja. E foi assim que os jesuítas foram dissolvidos. Passou 40 anos, restabeleceram a ordem. Quando restabeleceram a ordem, nós estamos ali já no começo do século XIX, os jesuítas foram avançando de novo, em todos os domínios. E aqui no Brasil a coisa estava fervendo. Então Dom Vital fez essa carta pastoral em defesa dos jesuítas e contra a maçonaria. Isso foi o que custou a cabeça dele. Então você percebe o clima tenso, porque de fato essa foi sendo a lógica do jogo. Os jesuítas defendendo o papado, a maçonaria querendo destruir o catolicismo, começando por atacar o papado. Por isso que a gente sempre explica para as pessoas, nós, quando denunciamos Francisco, ou quando denunciamos esses outros aí que fizeram o Concílio Vaticano II, nós não estamos indo contra os papas, estamos denunciando falsos papas. Mas o primeiro e mais fundamental objetivo das nossas conferências é defender o papado. Porque durante anos e anos eu fui padre da estrutura normal aí da igreja moderna e não me dava conta da importância do papado. Por isso que eu aceitava esses papas aí que não são nada a ver. Mas depois que eu me converti, que eu percebi que o papado é importantíssimo, aí eu vi claramente que esses indivíduos não chegam a ser papas verdadeiros, né, porque eles não recebem o pontificado, por isso mesmo eles não são infalíveis, por isso mesmo eles vão contra Deus, por isso mesmo eles trabalham para destruir a Igreja Católica. Mas eles não erram só nas suas ações, como os verdadeiros papas poderiam errar. Eles erram em cada momento que eles fazem o ensinamento, porque é no ensinamento que você decide o jogo. Então aí que é importante a gente discernir cada coisa. Então nós nunca falamos mal de um papa verdadeiro, mesmo que ele tenha lá, como Clemente XIV, feito um ato que não foi bom, mas dentro da providência divina, isso aí também está previsto. Né? As pessoas são passíveis de erro enquanto elas agem por uma pressão ou por uma situação difícil. Né? Então isso é interessante a gente pensar, porque São Pedro, quando ele negou a Cristo, ele ainda não era papa. Né? Mas mesmo que ele fosse papa naquela ocasião, isso não iria contra a infalibilidade dele, que é um erro da ação dele, ou seja, da vida dele como pessoa. Agora, enquanto papa, enquanto alguém que ensina a fé ou ensina a moral, São Pedro nunca ensinou o erro. E assim também nenhum papa verdadeiro. Então essas coisas são esclarecimentos importantes para a gente deixar bem claro. Agora veja, depois que os jesuítas foram novamente perseguidos, já no contexto do fim do século XIX, as sociedades secretas decidiram infiltrarem-se dentro da ordem dos jesuítas. Aí nós começamos uma nova ordem dos jesuítas. E aí vem a traição à Igreja Católica. Então é preciso também entender esse outro aspecto, que quando falamos de jesuítas, tem os bons jesuítas que incomodaram o mundo revolucionário, e tem os maus jesuítas, que já são esses infiltrados, principalmente a partir do século XX, que foram os grandes modernistas e os grandes mentores do Vaticano II, como Teilhard de Chardin, por exemplo, ou Henri de Lubac, que é discípulo do Teilhard de Chardin. Então esses jesuítas é que são aqueles que formaram Bergoglio e que formaram outros péssimos jesuítas, que destruíram a igreja antes mesmo do Vaticano II. Eles já estavam trabalhando para destruir a igreja. Então é interessante a gente também perceber isso, porque o cardeal Beyer, que trabalhava na época com Pio XII, e que trabalhou com todo o esquema para poder implantar a liberdade religiosa e confeccionar aquela constituição péssima do Vaticano II, que se chama Nostra Aetate, era um jesuíta. Então esse indivíduo aí já é dessa linha dos infiltrados. Então tem que diferenciar bem essas coisas. Os jesuítas, primeiro, foram dissolvidos por Clemente XIV, 40 anos depois foram reabilitados, deram uma grande contribuição para a igreja no século XIX, foram eles que realmente ajudaram a igreja a se levantar e se tornar uma superpotência novamente, mesmo com os ataques revolucionários do século XIX, e depois, mais para o fim desse século, já quando Leão XIII já estava vendo ali o demônio dizer, eu quero agora o meu momento de liberdade, e Cristo ceder para ele,
nisso que Cristo cedeu, já começou com a infiltração dos jesuítas, que foi o primeiro passo para a destruição da igreja, antes mesmo deles conseguirem colocar um falso papa, no caso João 23, para governar o Vaticano. Até que eles tiveram acesso ao trono pontifical, colocando um jesuíta, entre aspas, desses da nova linha, ali onde deveria estar um papa. E ali, por isso, nós vemos essa destruição imensa que esse homem fez em 10 anos. Em 10 anos, ele destruiu mais do que os outros em 50 e tantos. Por quê? Porque é um jesuíta formado na mentalidade destruidora. Então, tudo que eles tinham de bom, a disciplina, a lógica, a coerência, a força de trabalho, para ajudar a igreja a defender o papado, reverteu tudo a serviço do mal. Eles fazem tudo isso a serviço do mal. Teologia da libertação, todo esse movimento, tudo isso pelos jesuítas. Agora, na época que eles estavam no bem, Dom Vital defendeu eles e atacou a maçonaria. Então vamos agora para essa primeira citação. Hoje, a Santa Igreja de Deus se acha a braços, quer dizer, de posição de luta, de braço mesmo ali, com um inimigo terrível, pior que todos os inimigos do passado, mais terrível que Herodes na sua tirania, mais terrível que os imperadores romanos, mais terrível que os cismas e as heresias. Este inimigo formidável é a maçonaria, que é o supremo esforço do poder das trevas contra a luz da verdade. Olha que frase fundamental. É um homem lúcido, um homem que vê a retidão, um religioso santo, formado pela igreja, bispo, com 30 anos. Então ele começa essa carta pastoral dizendo o seguinte, eu vou então dizer o que eles dizem deles mesmos, dos seus objetivos, para vocês se convencerem do que eu estou dizendo. Então por isso, Dom Vital começa a dizer, citando esse documento da maçonaria, que o Papa, seja quem for, não virá para as sociedades secretas. Portanto, é a estas que cumpre dar os primeiros passos em direção à igreja para destruir a ambos, quer dizer, a igreja e o papado. Então não é o Papa que vai vir para o nosso lado. Então a gente vai dar o primeiro passo em direção ao Papa, em direção à igreja, para destruir a ambos. Veja aí a estratégia. Não está em nossa mente angariar os papas para a nossa causa, nem fazer deles neófitos para os nossos princípios. O que precisamos é um papa adaptado para as nossas necessidades. Então eles visualizaram claramente, olha, nós não temos como vencer o catolicismo dessa forma que a gente está querendo atacando. Então o que nós precisamos fazer? Um papa adaptado às nossas necessidades. Quer dizer, um falso papa, na verdade. Porque eles mesmos entenderam que um papa nunca se tornaria discípulo da maçonaria. Que ele é infalível, ele tem a luz da verdade com ele. Então ele tem que fazer do zero, criar esse indivíduo que é um papa adaptado. Esse é João 23. E esse depois é Paulo VI. Depois é João Paulo II. E assim foram, adaptados. Se vestindo de papas, mas estão adaptados para uma nova realidade, segundo aquilo que a maçonaria construiu. E diz ainda, nosso fim principal é o aniquilamento perpétuo do catolicismo e a constituição de uma república universal. É simples, eles dizem isso claramente. O aniquilamento perpétuo do catolicismo, tal qual nós o conhecemos durante esses 2000 anos, e a constituição dessa nova república universal. Nada de dogmas, nem autoridade de padres. Veja, isso é maçonaria dizendo. Nada de dogmas, nem autoridade de padres. O culto da natureza e esquecimento completo de toda preocupação de uma vida futura. Aqui resume a maçonaria. Eu vou ler de novo, que é tão fantástico, porque a pessoa fala assim, nossa, aqui resumiu. Se alguém quiser saber o que é maçonaria, vamos lá. Maçonaria, nosso fim principal, aniquilamento perpétuo do catolicismo. Tal e qual você conhece. Não é o catolicismo atual, para eles está ótimo. Mas o catolicismo verdadeiro, aniquila. E a constituição de uma república universal. Então está tudo aí acontecendo, Nada de dogmas,
nem autoridade de padres. Acaba com isso. Culto da natureza e esquecimento total de toda preocupação de uma vida futura. Pronto. Aqui está a maçonaria. Não precisa mais nada. A pessoa disser, mas você está inventando, exagero. Pergunta para o maçom que ele vai te confirmar se é assim ou não. Só isso. Só pergunta para ele, é isso ou não é isso? Quero saber. Veja aqui, então, que Dom Vital vai dizer que os padres jesuítas fizeram bem em defender a causa dos bispos perseguidos. Porque os bispos estavam sendo perseguidos porque estavam falando, aqui na minha diocese não aceito maçonaria. Então aquilo ali que deu confusão na época, no Império do Brasil. E o Dom Pedro II não tinha se manifestado ainda. E deixou a coisa. Dom Pedro II era perigoso. E deixava a coisa rolar. E os bispos atacando a maçonaria. Os jesuítas foram lá e defenderam os bispos. E aí o Dom Vital falou, vou defender os jesuítas. E aí a coisa entrou realmente no redemoinho, né? Por quê? Porque aí ele diz eles, não só os jesuítas de Pernambuco o fizeram, mas os jesuítas de todo o Brasil, de todo o mundo. Bem como os beneditinos, os capuchinhos, os franciscanos e todos os carmelitas. Tá vendo? Parabéns. Foram defendendo, um por um, não, estamos defendendo o catolicismo, é o Papa, é isso mesmo, maçonaria fora, fora. Quer dizer, eram todos juntos, né? Essa é a unidade da igreja, tá vendo? E todos os eclesiásticos e todos aqueles que honram e se gloriam do título de católicos. Porquanto, não é uma questão pessoal. Olha a frase. Não é uma questão pessoal, senão de princípios da igreja católica. Então veja que essas pessoas aqui tinham essa visão, sabiam identificar os princípios. É isso que a gente chama de poder sapiencial. Poder sapiencial é a capacidade daquelas pessoas que não são simplesmente repetidores. O que é um repetidor? Eu aprendi isso, eu repito. Eu aprendi, eu decorei. Não é assim? Não. Calma. Você já parou para pensar? Você já procurou saber os princípios que estão inseridos nisso? Isso é poder sapiencial, não é simplesmente conhecimento ou simplesmente capacidade de estudar numa universidade e trazer um diplominha. Não, isso não serve para nada. O poder sapiencial, a pessoa não precisa ter diploma nenhum, não precisa ter estudado com ninguém. Basta você ensinar para ele, pode ser um homem do campo. Você fala assim, você consegue explicar tal coisa? Consigo. É assim, 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 por causa disso, 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 isso vem disso. Então é assim que tem que ser. Pronto, esse homem tem a sabedoria, acabou. Entendeu? Então é isso que Deus dá para as pessoas quando as pessoas buscam as lógicas corretas. Se você deixar uma criança desenvolver normalmente, lidar com a terra, fazer as coisas simples e perceber as coisas e tentar julgar as coisas sem fazer lavagem cerebral nessa criança, ele consegue desenvolver o poder sapiencial que ele tem, porque Deus dá para todas as pessoas. Só que a gente mata isso porque a gente quer engolir as falsas doutrinas e as lavagens cerebrais que as pessoas nos obrigam. E aí a gente não tem mais capacidade de pensar. A gente só repete. Ou então só diz, não, aprendi assim, é assim, acabou. E isso é idiotice. Então veja que aqui Dom Vital já mostra, né, o que ele tinha como base. Por isso que ele era um bispo perigoso. Imagina um homem desse com 30 anos, com poder de bispo, atuando com a influência que ele tinha, com essa capacidade de retórica, falar assim, mata. Não tem o que fazer com esse homem vai destruir o nosso projeto. Esse homem aí, em poucos anos, ele poderia ter se tornado um papa. E um papa com essa capacidade, com essa influência, ele fechava a coisa. Entendeu? Então, as pessoas na época que tinham essa capacidade e tinham esse discernimento, foram sendo mortas um por um. Então, ainda diz aqui, Dom Vital, a maçonaria concentra todos os esforços para aniquilar o catolicismo, como já provamos, mas introduz-se nas irmandades, frequenta os sacramentos, acompanha as procissões, os enterros. Aí todo mundo diz, qual que é o problema? Aqui, eles convivem com a gente. Tá vendo? Porque já naquela época, no século XIX, as pessoas já não tinham capacidade de pensar. Já lá naquele tempo. Porque eles falavam assim, tá vendo? Ele vem da procissão. Por que eu vou ficar contra ele? Ué, mas cadê os princípios dele? Você não pode imaginar que ele está aqui se miscuindo entre nós para depois nos destruir? Você não acha que isso é possível? Entendeu?
Então essa ingenuidade e essa idiotice é que nos destruiu. E o Dom Vital, que tinha essa visão, denunciava, ó, para atingir os seus fins, eles empregam a dissimulação, a hipocrisia e até o sacrilégio. Essas pessoas não têm problema para... não, se eu precisar virar padre, eu viro padre, consagro validamente, faço tudo para destruir quem está ali. A gente não acredita que eles são capazes disso, mas eles são. Até o sacrilégio para eles não é problema. Em todos os países eles fizeram isso. Com maior razão, hão de empregá-los no Brasil, onde quase a totalidade da nação é sinceramente católica, apostólica e romana. Tá vendo? 1800 e tanto, as pessoas ali, nesse país, eram católicos, apostólicos e romanos. Olha o nível que nós chegamos hoje, de dissolução moral, de completa perda dos valores. Quem é responsável por isso? Quem é responsável pela destruição do catolicismo no Brasil? Primeiro responsável, a falsa igreja do Vaticano II. Segundo responsável, os próprios governantes, desde Dom Pedro II, que trabalharam também para que o povo não fosse mais católico. Todos eles maçons, com certeza. Pelo menos os grandes líderes do começo da República. Então veja aqui essa citação de Monsenhor Pio. Sabem quem é Monsenhor Pio? Era um grande bispo também do século XIX e que trabalhou muito forte contra a Revolução na França. Veja o que diz Monsenhor Pio, que é a citação dele. A igreja, sociedade sem dúvida sempre visível, será cada vez mais reduzida a proporções simplesmente individuais e domésticas. Se os séculos a fizeram grande, agora pouco tempo será preciso para que ela seja totalmente reduzida. A visão desse homem, tá vendo? Então essas pessoas ali, 100 e tantos anos atrás, eles conseguiam perceber isso. Então ele diz ainda, enfim, haverá para a igreja na terra uma verdadeira catástrofe. Como está escrito, será dado poder à besta de fazer guerra aos santos e vencê-los. Pronto, então aqui eu coloquei essa citação para mostrar que o Dom Vital estava muito certo e que nós chegamos nesse tempo aqui, né, que a besta fez guerra aos santos, os venceu e nós hoje somos proporções individuais e domésticas. Diz ainda Dom Vital, em toda parte se recusa o ensino católico. Tá vendo? Então os jesuítas eram expulsos por causa disso, porque os inimigos da igreja percebiam que eles ensinavam os jovens a pensar e a pensar de forma correta, segundo os princípios do catolicismo. Por isso que eles pensavam, ora, se nós queremos destruir a civilização cristã, temos que começar pelos jesuítas, porque eles estão ensinando os jovens. Estão ensinando o catolicismo. Isso aí é um perigo. Então diz ali Dom Vital, em toda parte se recusa o ensino católico, eles dizem, não, nós não queremos esse ensino, porque isso aí é ultramontanismo. É o nome que eles davam. Então, para quem defende o Papa e não está de acordo com o galicanismo, ou seja, com esse pensamento de deixar o Papa está lá em Roma, deixa ele, faz o que ele quiser, entendeu? Então, quem não aceita isso é ultramontanismo, quer dizer que você está lá, com o Papa lá, entendeu? Ou então jesuitismo, ou então romanismo, né? Coisas que hoje em dia eles chamam você de sedevacantismo e tal. Quer dizer, por causa disso. Porque eles têm que inventar um ismo para não aceitar que você defende a verdadeira religião. Que a lógica deles é sempre essa. Não, eu não aceito mais essa religião, mas eu quero continuar sendo católico. Tem direito. Você que é romanismo, sedevacantismo, sei lá o quê. Entendeu? E diz ainda aqui Dom Vital, não fecharemos essa análise sem primeiro tornar bem patente o embuste desta seita ardilosa. Veja que essa seita ardilosa hoje é uma só coisa com a Igreja do Vaticano II. Então a maçonaria com a falsa Igreja de Francisco hoje é um só corpo místico. Enquanto que antes existia essa divisão clara. Eles estão lá, nós estamos aqui. E hoje eles estão tão infiltrados, tão penetrados, que não tem mais onde você dizer, onde que começa, onde que termina a maçonaria ali.
Isso ficou bem claro, principalmente porque a partir do Vaticano II, todos os valores da maçonaria foram assumidos nos documentos do concílio. E o Código de 83 tirou, quer dizer, um código inválido, que tirou a condenação e a pena de excomunhão para aqueles que se filiam à sociedade secreta. Então, quer dizer que ficou ali tudo fácil hoje em dia. Né? Então, de tal forma que essas pessoas sempre conseguem escapar porque eles dominaram a estrutura. Mas diz aqui ainda Dom Vital, não podemos passar em silêncio por amor à nossa ordem. Ele estava defendendo também a ordem dele, religiosa, porque todas essas ordens religiosas defendiam o Papa, portanto, lutavam pelos verdadeiros princípios, pela verdadeira fé, em cujo seio bebemos o mais ardente amor e inteira dedicação à Santa Madre Igreja. Olha que bonito. E em cujo regaço aprendemos a amar, venerar e acatar o Romano Pontífice, vigário de Jesus Cristo sobre a terra. Então aqui é que a gente tem que ser muito coerente com a nossa opção do catolicismo. Opção do catolicismo é o quê? Repita a frase. Amar, venerar e acatar o Romano Pontífice, vigário de Jesus Cristo sobre a terra. Esse impostor que está lá no Vaticano é vigário de Jesus Cristo sobre a terra? Claro que não. Senão ele estava defendendo a igreja, estava defendendo Cristo. Não faz nada disso. Portanto, a ele não há amor, nem veneração, nem se acata nada. Não é uma pessoa que se converteu ao catolicismo. De forma alguma. Pelo contrário, o que ele conheceu do catolicismo foi para saber como destruir. Então, o dia que nós tivermos, novamente, um vigário de Jesus Cristo sobre a terra, ou seja, um verdadeiro Papa, então a nossa função é muito simples. Amar, venerar e acatar. Não é ficar discutindo se está certo ou está errado. Acatar. Está mandando? Faz isso. Acabou. Então diz a linha ainda. Alimentamos a doce esperança que o nosso augusto monarca chegue a convencer-se de que a maçonaria brasileira é tão adversa ao altar como ao trono, como ela é no mundo inteiro. Então isso aqui foi uma frase, uma indireta que ele colocou na carta pastoral, que chegou na mesa do Dom Pedro II. E ao invés dele achar bonito, falar, olha que submissão, não, ele ficou com ódio. Ficou com ódio, porque ele era envolvido também. Entendeu? Então você percebe como é que a coisa ali se manifestou? Então por isso que nem monarquia não resolve. Se você não tem o vínculo com o Romano Pontífice. A única coisa que dá na terra a esperança verdadeira é Cristo, a igreja e o Papa. Não tem outra coisa. Cristo, Filho de Deus, funda a igreja. A igreja, por sua vez, nos dá um Papa verdadeiro. O Papa verdadeiro defende a fé verdadeira. Pronto, com ele nós temos tudo. Fora dele, estamos perdidos. Essa a lógica. Não tem que inventar moda ou ler 300 mil livros. É só entender esse princípio. Deus dá o Filho dá a igreja, e a igreja tem um vigário ali. Acabou. Um homem infalível que defende a fé. É isso aí que funciona. Quem não está com isso, pode ter certeza que trabalha para o diabo. E ainda diz ali, Dom Vital, citando esse livro, História da Revolução Francesa, que a maçonaria tem essa linha de ação. Primeiro, se assenta sobre princípios contrários à sociedade cristã. Ponto final. Segundo, tem sempre uma índole revolucionária. Ponto final. Terceiro, que forma os seus adeptos, educa os seus adeptos contra os princípios do catolicismo. Então o catolicismo diz uma coisa, eles formam os adeptos dele contra aquilo ali. Tem como um dia essa sociedade ter reconciliação com o catolicismo? Nunca, jamais, eternamente. Ponto final. Então, nós temos que ter essa clareza. Se nós somos católicos verdadeiros hoje, a primeira coisa que nós temos que ter, como eu disse no começo, é conhecer o catolicismo. Depois que você conhecer o catolicismo, a segunda coisa que você tem que ter é conhecer os princípios dessa religião. Não só a manifestação histórica, como que foi a vida dos santos, como que eram os ritos do catolicismo, tudo isso é maravilhoso, mas vai mais a fundo e conheça os princípios. E terceiro, conheça os inimigos do catolicismo.
Se você conhece o catolicismo na sua manifestação histórica, se você conhece os princípios do catolicismo, e se você tem conhecimento de quem são os inimigos que nunca vão se converter do catolicismo, então basta você ter a fé, você vai enfrentar o bom combate. Né? Através da oração, através de uma vida piedosa, uma vida santa, você vai enfrentar o bom combate. Esse bom combate, como o Dom Vital mesmo dizia, pouco importa que eles nos matem. Não importa. O que importa é que você faça o que Deus está te mandando. Até o fim. Não tenha medo. E a partir desse momento, nós vamos restaurar a igreja e vamos restaurar o papado. Agora, se você fica, não sei, talvez, será que é mesmo? Pronto, então nem adianta começar. É sinal de uma pessoa hesitante, uma pessoa que não tem coerência, uma pessoa que não tem a clareza da verdade. Quando nós somos de Cristo, não tem nem mais ou menos, nem talvez. Jesus falou claramente, o seu sim seja sim, o seu não seja não. Fora disso vem do maligno. Então vamos buscar essa força, essa coragem, essa coerência e pedir a intercessão dos santos, como Dom Vital, para que nós tenhamos pelo Brasil e o mesmo amor que esse bispo teve para que um dia essa nação volte a ser uma nação verdadeiramente católica. Amém.